E aí, gente, vamos conversar, seja muito bem-vindo, é bom ter você aqui comigo de novo, aproveita, curte, compartilha, se inscreve nesse canal, porque nós estamos aqui para ter aquela nossa conversa boa, e hoje o tema da nossa conversa é princípios, vamos conversar? Eu quero dizer uma frase que provavelmente você já ouviu de alguém da sua família, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Essa é um exemplo de frase que a gente escuta dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, e que a gente leva para da base para fundamentar a nossa vida adulta. E ela representa um princípio que transmitimos e recebemos na nossa vida, durante a nossa jornada. A verdade é que essa palavra princípio tem se perdido da nossa história, infelizmente se perdido da nossa sociedade. E os princípios, eles são muito importantes. E a família, a nossa casa, a nossa mesa daquela conversa boa, é um lugar apropriado para a transmissão de princípios. A falta da transmissão desses princípios tem deixado a sociedade desnorteada. A sociedade tem ficado sem rumo por causa da falta da transmissão de princípios simples e básicos como esse: respeito ao próximo, amor às pessoas, a compaixão com o pobre, com o necessitado, estender a mão, a importância de você repartir aquilo que você tem com o outro, a compaixão com as pessoas, com a dor de outra pessoa, princípios de vida, a fé, a alegria, a honestidade, princípios de vida que têm se perdido porque nós não falamos mais neles, nós não valorizamos mais, nós não transmitimos como deveríamos. E hoje eu quero falar com você sobre isso e te trazer um entendimento mais uma vez que nós precisamos ser intencionais na transmissão desses princípios. A falta dos princípios está deixando a nossa sociedade sem rumo, perdida, causando uma série de distorções que a gente está vendo por aí. Não foi do dia para a noite. Nos últimos anos, nos últimos 10, 15, 20 anos, nós temos deixado de falar sobre princípios com as pessoas que convivem conosco. E nós precisamos voltar atrás, sim, e perceber que os princípios precisam novamente fazer parte da nossa conversa de casa e do nosso cotidiano. E hoje eu quero falar com você algumas coisas, algumas formas de nós trazermos os princípios de volta para a nossa conversa. Primeira coisa: estabeleça claramente para a sua família e para você mesmo primeiro os princípios que você quer transmitir. Nós precisamos ter claramente na nossa mente, no nosso entendimento, quais são os princípios que regem a nossa vida e que nós sabemos que vão fazer diferença na vida das pessoas que convivem conosco. Honestidade, fidelidade, amor. Qual é o princípio da sua família? Você consegue definir? Você consegue encontrar, enxergar os princípios que regem a sua família, que serão base para nortear os seus filhos, os seus sobrinhos, as pessoas que convivem com você? Você consegue enxergar? Você consegue definir as bases de princípio? Defina-os claramente. Escreva se for preciso. Inclusive, eu estava me lembrando aqui, eu estava assistindo uma série na Netflix, não estou fazendo comercial, não é merchan, viu, gente? E havia uma família que estava sendo contemplada ali por um determinado prêmio, e eles tinham um memorial para os princípios da família. Eu achei belíssimo. Eles tinham escritos, visualmente escritos, os 5 princípios que regiam aquela família. Amor ao próximo, fé em Deus. Eram 5 princípios que eles tinham selecionado e escrito. Era uma família enorme, se eu não me engano, tinha 10 filhos, era um monte de filhos. E eles tinham escrito para os filhos esses princípios: respeito ao irmão, cooperação, princípios que regiam. Nós precisamos voltar e realmente reestabelecer em nós. Qual é o princípio que rege a minha vida? Qual é o princípio que eu sou capaz de transmitir, que eu entendo que ele é importante para a sociedade, que eu quero ver amanhã, daqui a 10, 20 anos? Eu preciso voltar a pensar em princípios, voltar a pensar e estabelecer claramente os princípios para mim. Segunda coisa que eu tenho que fazer: transmitir esses princípios, deixando-os claros para as pessoas que eu quero influenciar. São os meus filhos? Eu tenho que deixar claramente, meus filhos, os princípios que regem a nossa família são esse. Não sejam 500 princípios, escolham 5. Escolham um número cabível de princípios que você pode frisar com eles. Olha, um princípio que rege a nossa família é a fé em Deus.
Um princípio que rege a nossa família é o amor ao próximo. Você sabe o que você quer transmitir para essas pessoas, mas será que elas sabem o que você quer transmitir? Seja claro. Diga claramente os princípios que vão reger e que você considera que são importantes para reger a vida delas. O respeito é um princípio importante, a honestidade é um princípio importante, a capacidade de investir é um princípio importante, sei lá, você que sabe quais são os princípios que você quer transmitir. Eu sei os que eu quero transmitir para a minha família, você sabe que são importantes para a sua família, mas defina-os claramente. E segunda coisa, diga-os claramente para essas pessoas que convivem com você. E a terceira coisa, massifique essa informação. Você não pode dizer uma vez só, você tem que dizer, e dizer de novo, e dizer outra vez, e ajudar que essas pessoas consigam entender que são coisas importantes para a vida. Com certeza você, como eu, tem frases que ouviu do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, que marcaram a sua história. Meu avô tinha uma frase muito engraçada, dizia, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Ele estava querendo nos ensinar que é muito mais importante ouvir do que falar. Ele dizia, olha, Deus deu 2 ouvidos e uma boca por um bom motivo. E falava desse princípio para nós. Isso é um exemplo. Nós precisamos valorizar os princípios que recebemos e conversar sobre isso. E você? Quais são os princípios que você aprendeu que você quer transmitir para as pessoas? Converse sobre isso com as pessoas da sua casa. Deixe claro os princípios que você quer regendo a sua família, que vão se tornar base para vocês hoje e nas próximas gerações. Escreve aqui para mim também um princípio que você aprendeu com a sua família que você gostaria de ver sendo ensinado. Escreve para a gente aqui, compartilha um pouquinho comigo e que a nossa conversa de casa seja a sua conversa de casa. Um beijo e uma ótima semana.